A paz do Senhor aos irmãos. Vamos para mais um comentário da lição bíblica. Desta feita, vamos concluir esse segundo trimestre na lição de número 13. Nós estudamos, findando com essa lição de número 13, estamos estudando as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, e agora concluindo esta lição, com a lição de número 13, a carta do apóstolo Paulo a Filemon. E o título da lição é Restaurando Relações Quebradas. É um assunto muito oportuno, sempre foi muito oportuno na igreja, e nós vamos meditar na palavra do Senhor, comentando esse assunto. A lição, como sempre, traz 3 objetivos. O primeiro objetivo é promover a restauração de relacionamentos através do perdão. O segundo é observar o poder transformador da conversão. O que a pessoa que se converte a Cristo, ao Evangelho, se transforma, né? No que se transforma, como se transforma. E demonstrar o padrão bíblico de amor cristão e hospitalidade. Pois bem, na lição aos Gálatas, cerca de 6 lições foram tratadas acerca das obras da carne e do fruto do Espírito, sobre a escravidão da lei, sobre a fé. E agora, nessa segunda carta, que é aos Efésios, Paulo ele traz aqui, falando sobre o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos e pai, e entre patrões e empregados, onde a gente falou daquela situação de relação escravo, que escravo, a palavra escravo não tem nenhum problema, demonizaram esta palavra, né? Tanto os empregados como os patrões fizeram com que essa palavra fosse demonizada. Mas na realidade nunca mudou a relação de empregado. Observe que os nomes em relação a escravo, eles foram mudados, né? A gente observa que tem muitos nomes, né? Mas o nome de patrão continua a mesma coisa. O senhor e patrão é aquele que paga, aquele que manda. Como diz aquele provérbio que diz, tem os que mandam e tem os que obedecem. Então, aqueles que obedecem, pode trocar o nome de que for, né? Você pode ter ideia que vem escravo, depois de escravo vem servo, depois de servo empregado, depois de empregado funcionário, depois de funcionário colaborador, mas a relação é a mesma. O que muda não é o nome, o que muda é a forma do relacionamento. Se a pessoa não conhecer a verdade, né, não for uma pessoa justa, o relacionamento nunca vai ser bom. Não é por falta, não é pelo nome de ser escravo, porque o próprio Abraão foi um senhor de escravo. E olha como é que foi Abraão, né? Todos os homens de Deus na Bíblia tiveram escravos. Não é a palavra, mas sim o que fizeram, né, com as pessoas. Então, o texto áureo aqui diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, né? Então, aqui Paulo está dizendo que gerou. Certamente Onésimo foi companheiro de cela, porque ele gerou, ele ganhou ele para Cristo na prisão, né? A verdade prática fala: a ação do Espírito Santo promove mudanças tanto no campo espiritual como na vida diária do pecador arrependido e salvo.
Vamos para o primeiro, aqui o comentário da lição, que fala sobre Filemon. É uma carta em toda a expressão da palavra, né? Apesar de ser o mais conciso entre os escritos paulinos, traz no seu bojo, né? No seu âmago, uma mensagem profundamente edificante, pois fala de um dos gestos mais significantes do Evangelho, o perdão. Faz também uma demonstração prática do poder transformador de Cristo na vida do homem pecador. Os personagens principais são o apóstolo, né? O apóstolo Paulo, Filemon e Onésimo. Teremos grandes aprendizados nessa minúscula carta. Observamos aqui que é uma carta pessoal e ela entrou no cânon sagrado por conta justamente dessa situação do perdão e de que a gente demora a aprender, né? E muitos estão na igreja e ainda não aprenderam acerca do perdão. Aqui, essas três pessoas aqui na carta, elas tipificam também três pessoas, se você observar. Paulo, Filemon e Onésimo. Paulo representa Cristo, Filemon representa o Espírito Santo e Onésimo é a nossa figura, né, de pecador. Então dá para ver isso claramente, né, aqui nessa carta, nessa lição. Essas três pessoas aqui, elas estão tipificando as três pessoas em Deus, né, que é o Pai, que é Jesus, o Espírito Santo e o pecador. O primeiro ponto fala, cultive o bom relacionamento. Filemon 1, capítulo 1, verso 3. Em Romanos 16, 22, aqui o próprio Paulo, não foi o próprio Paulo que escreveu de próprio punho esta carta. Aqui foi Tércio quem o escreveu. Paulo certamente ditou para ele. E por várias vezes Paulo na prisão, porque as prisões romanas, além de estar preso numa cela, vigiada por soldados fora, por guardas lá de fora, ele também era preso aos pés e às mãos. Então ele não tinha como escrever. E aqui em Romanos, na carta aos Romanos, por exemplo, você pode ver no último capítulo 16, verso 22, que Onésimo é o escritor da carta. Paulo é o autor, né? E Onésimo é o escritor. Como em todos os seus escritos, Paulo, que se qualifica como autor e deixa claro o destinatário, né? Filemon, diferente de outras obras de Paulo. Paulo não trata predominantemente de teor teológico, mas de um compêndio, de uma metanoia, né? de uma metamorfose. Essa palavra compêndio, ela quer dizer que Paulo está tratando aqui de uma mudança. De quem? De Onésimo, né? De uma pessoa, de um escravo que traiu seu patrão, que roubou seu patrão e agora se converte a Cristo, e Paulo está devolvendo ao seu patrão. E aí ele manda essa carta, né? O próprio Tércio vai levar essa carta e junto com a carta levar também Onésimo para entregar a Filemon. Então o primeiro ponto fala Paulo, prisioneiro de Cristo. Quando ele diz aqui Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso consolador, né? Então observe aqui que Filemon, Paulo chama de consolador. E nós sabemos que o nosso outro consolador, nós temos um segundo consolador, que é o Espírito Santo. Quando Jesus está se despedindo dos apóstolos, ele diz, olha, eu estou voltando para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou rogar a Ele, eu vou orar a Ele, eu vou clamar a Ele, eu vou pedir a Ele, Ele vai enviar um outro consolador. Ou seja, Jesus é um consolador, mas estava voltando para o Pai e ia rogar ao Pai para o Pai mandar outro consolador, que era o Espírito Santo.
E aqui, quando eu falei que essas três pessoas, Paulo, Filemão e Onésimo, representam Cristo, o Espírito Santo e nós, os pecadores, o próprio Paulo está dizendo aqui que Filemão é um consolador. Então, aqui, nesse primeiro ponto, nós vemos claramente essa expressão, né? A expressão prisioneiro de Cristo revela o sentido da vida para Paulo. Ele via o sofrimento como parte integrante de sua vocação, né? Quando o próprio Jesus salva Paulo e separa ele para o ministério a qual já estava proposto, ele fala para a pessoa que foi orar por ele, né, que eu me recordo o nome agora, e aí ele diz, vai, Ananias, vai, Ananias, que agora ele é para mim um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então, por isso que Paulo teve esse entendimento que todo o sofrimento que ele teve era pelo nome do Senhor, por isso que ele suportava tudo, porque ele sabia que isso tinha um grande peso de glória. O segundo ponto fala aqui, Filemão, o colaborador. Ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, Paulo já fala no primeiro subtópico aqui que ele é o consolador. A Filemão também nosso consolador e aqui ao Filemão nosso colaborador. E como colaborador, certamente também como cooperador. Olha só a amplitude que Paulo dá ao relacionamento que ele tem com Filemão, né? De consolador, de colaborador e certamente, né? Ajudava também na obra, né? Um cooperador. O terceiro e último subtópico do primeiro fala a célula missionária na casa. E isso tá caindo em descrédito. Muitas igrejas, muitas congregações estão deixando de fazer o trabalho de célula, missão no lar, e isso a igreja ela declina, a igreja ela volta, ela cai. Toda igreja que deixa o primeiro amor, qual é o primeiro amor? O primeiro amor é justamente esse, a doutrina dos apóstolos, de casa em casa. Quando se deixa o primeiro amor, a igreja tende a definhar, a esvaziar. E aqui, quando diz assim, volta ao primeiro amor, volta a fazer o que os discípulos faziam no início, que era de casa em casa. A igreja não tinha templo na época. E aí, toda vez que a igreja volta a fazer esse trabalho, ela cresce, ela prospera, ela não fica uma igreja estéril, ela fica uma igreja avivada. Então, a igreja que não faz missão no lar, que não faz esse trabalho em célula, ela é fadada à falência. Porque essa vamos dizer assim, é o combustível que mantém a igreja viva. É justamente esse trabalho em célula, né? E aqui, no tocante a Paulo falando acerca de Filemão, para a gente fazer a obra do Senhor, se você é uma pessoa egoísta, né, em relação ao relacionamento, se você é egoísta, você ainda não é servo de Cristo. Se você é uma pessoa egoísta, se você não pensa no conjunto, se você não pensa no comum, na comunidade, né, no todo, se você é uma pessoa que só pensa em si, você ainda não é servo de Cristo, porque o servo de Cristo ele tem que abandonar o egoísmo, o egocentrismo, e ele tem que querer o bem do próximo, o bem dos outros. Vamos para aqui o segundo ponto. Segundo ponto diz aqui, comece pelas virtudes, né? Nesta seção, Paulo demonstra forte apreço pela pessoa de Filemão. E o seu trabalho, né, ministerial. Amor e fé de Filemão, primeiro subtópico. Segundo, o trabalho de Filemão na igreja. Terceiro, pedido em nome do amor. Então, o primeiro aqui fala o amor de Filemão, o amor e a fé de Filemão, né?
Nós vimos aqui, irmãos, essa questão aqui, para você abraçar o irmão, principalmente o irmão que pecou. E no caso de Onésimo é diferente, porque Onésimo nem crente era. Onésimo era gentil, era um escravo de Filemon. Mas o que a gente vê hoje com a igreja, que a igreja não perdoa nem o crente quando cai, quando peca. Imagine quem não é crente, como é que vai chegar na igreja? Tem muita gente que interpreta mal o versículo de Mateus 16, 18. E isso nós aprendemos lá do paganismo, né, do catolicismo romano, que não tem nada a ver com o evangelho. E eles é que interpretaram a Bíblia a seu modo, a seu bel prazer e sem entendimento espiritual, porque eles não se converteram, então eles não têm a visão espiritual. Para nós termos a visão espiritual e o conhecimento espiritual, é preciso nos converter a Cristo. É preciso ter fé, né? Então, nós vimos aqui que muita gente crê que Pedro é que tem a chave do céu, a chave da igreja. E muitas igrejas estão vivendo isso. Pastores que acham que tem a chave do céu, só entra no céu quem ele quer. E isso é uma coisa terrível que acontece nos nossos dias. Aquele versículo, ele fala muito sério, principalmente quando você olha para a arca de Noé, que não é de Noé a arca. A arca é de Deus. Noé só construiu ela. O fato de você construir uma igreja, de você erigir um templo, não significa que você é dono dela. E tem muita gente que interpreta mal, você tem a chave da igreja, e aí só entra no céu quem você abrir a porta da igreja, e não é por aí. Observe que quem fechou a porta da arca não foi Noé, foi o próprio Deus que fechou a porta da arca. Você pode até erigir um templo, você pode até construir uma igreja, mas a chave é do Senhor. O fato dele falar que Pedro ali não era só para Pedro, foi para todos os apóstolos. E aquela chave ali não se trata de autoridade, de poder. Ali se trata de relacionamento, de conhecimento. Ali uma senha. Eis que agora eu te dou a senha. E a senha é o dom. Agora tu tem os dons. Com os dons agora, com o dom da fé, que tu crê que o Filho de Deus veio e morreu por ti, agora destravou, agora tu tem o dom. Essa é a chave. E tem muita gente que acha que a chave é ficar na igreja e dizer só vai para o céu quem eu quero, você julgando as pessoas. E isso Jesus já tinha falado acerca dos escribas e fariseus hipócritas, que ele diz assim, ó, vocês nem entram e não deixam o povo entrar no reino de Deus, né? Quando Jesus fala acerca disso, né? Ele diz, ó, escribas e fariseus hipócritas. E aí ele fala isso. Quando ele fala também acerca do publicano e do fariseu, o publicano se exaltando diante de Deus, diz, eu oro 3 vezes por semana, eu dizimo, eu. E aí o publicano chega e aí não tem coragem de levantar nem a cabeça. E ali ora mesmo com a cara no pó e diz, Senhor, tu me conheces, sabe que eu sou um pobre, cego, miserável e nu. E aí o Senhor vai e pergunta, de qual dos dois você acha que a oração foi ouvida e atendida? E todos responderam, foi do segundo. Porque o que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. Tem muita gente lá fora que nós julgamos indignos e eles estão dentro da igreja de Cristo. E tem muitos que estão dentro da igreja de Cristo que se julgam dignos e são indignos. Pense nisso. Então, esse segundo ponto fala das virtudes, né? Virtude do amor, do perdão, né? Do trabalho de Filemon, do pedido que ele fez em nome do amor. Então, vamos para o terceiro e último tópico da lição. Seja um pacificador.
seja um bombeiro, né? A gente costuma falar assim no linguajar popular. Não seja aquele incendiário que chega para atiçar mais lenha na fogueira. Seja um bombeiro, um apagador de incêndio quando você se achar no meio de uma situação ou quando você chegar. Porque às vezes você é parte do problema e às vezes você chega e vê o problema. Então seja um bombeiro. O terceiro e último ponto fala, seja um pacificador. Paulo faz pedido a Filemon em benefício de Onésimo, solicitando perdão e reconciliação. Há muita diferença entre ordenar e solicitar, principalmente quando se faz em nome do amor que deve reinar no coração do cristão. Um escravo livre em Cristo. O segundo, pacificação entre Filemon e Onésimo. E o terceiro, pedido final de bênção, né? Então aqui Paulo, ele recomenda agora, devolvendo Onésimo ao seu Senhor e seu irmão na fé, né? Então ele fala para Filemon receber agora Onésimo. Receba agora Onésimo, porque agora ele é meu filho. Eu gerei ele em cadeias. Ou seja, eu ganhei ele para Cristo aqui quando ele estava preso. Certamente, como ele era um escravo fujão e ladrão, quando chegou em Roma, certamente foi preso, ou já foi preso para Roma por conta disso. E aí, chegando lá, o Senhor o coloca de frente com Paulo, e Paulo não perde tempo e ganha essa alma para Jesus. E agora diz, olha, como eu conheço Filemon, volta com essa carta, e quem leva a carta é Tércio. E fala para ele de tudo que tu deu prejuízo para ele colocar na minha conta. Daí eu falei que Paulo tipifica Jesus, que a dívida, a cédula do pecado, a dívida era nossa, mas Jesus veio e colocou na conta dele, assumiu o nosso lugar. Então Paulo ali, ele está tipificando Jesus. E aí Filemon está tipificando o Espírito Santo, que vai ficar com Onésimo agora. O Paulo tipificando Jesus não vai estar mais com Onésimo. Mas o outro Consolador, que o próprio Paulo fala acerca de Onésimo, vai estar agora com Onésimo. E aí tipifica o Espírito Santo. E o pecador é Onésimo, né? Pecador redimido, lavado no sangue de Jesus, mas pecador, que é a nossa condição. Nós somos pecador porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos salvos. Jesus nos salvou, nos comprou, mas nós somos pecadores, né? E a própria palavra, quando a gente fala aqui acerca de ser digno, quando eu me torno digno de assentar na mesa com o Senhor, é justamente eu declarar que sou pecador, que eu não mereço estar nessa mesa. Isso é que me faz ser digno de sentar na mesa. É eu me abrir, é eu colocar a minha situação, né, de pecador diante de Cristo. Porque aí eu estou sendo verdadeiro, eu não estou sendo hipócrita de dizer que não pequei. Vou sentar na mesa porque esse mês eu não pequei. Não. É justamente o contrário. Eu vou sentar na mesa porque eu sou pecador, mas o sangue de Jesus me libertou desse pecado. Então, eu agora sou digno. A minha dignidade está em falar a verdade, em assumir o erro, em assumir e declarar que Jesus não tem pecado e pagou o meu pecado. Graças a Deus por isso. Pacificação entre Filemon e Onésimo. Quando Filemon recebe Onésimo e recebe a carta, né? Da mesma forma que Jesus envia o segundo Consolador, um outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele vai morar dentro de nós, o Espírito Santo agora mora dentro de nós, porque o Senhor, quando foi assunto aos céus, clamou ao Pai, para o Pai enviar um outro Consolador, e veio o Espírito Santo, que ficou para sempre conosco, e está para sempre conosco. Assim também é Filemon, representando o Espírito Santo, e agora está para sempre com Onésimo. E Onésimo é pecador, mas redimido, salvo. E aí Paulo, que tipifica Jesus, envia agora Onésimo para
ficar ao lado do Espírito Santo, tipificado pelo Filemon. O terceiro e último ponto, concluindo a lição, fala o pedido final e a bênção, certo? Como eu estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo, né? Então, Paulo aqui estava na certeza do relacionamento que ele tinha com Filemon, que ele ia receber Onésimo e ia fazer muito mais do que Paulo estava pedindo. Assim diz a palavra do Senhor, que ele é poderoso para nos ouvir a nossa oração e nos atender muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque ele é fiel. Então, graças a Deus, estamos fechando aqui mais uma lição, a lição de número 13, e com essa lição de número 13, fechando o segundo trimestre de 2021, com esses assuntos maravilhosos da carta de Paulo aos Gálatas, aos Efésios e a Filemon. Aqui, fechando essa carta com Filemon, mostrando justamente a triunidade, né, aqui de Jesus, o Espírito Santo e o pecador, nas pessoas de Paulo, Filemon e Onésimo. Graças a Deus por mais essa lição, graças a Deus por mais um trimestre, e que tenha uma boa aula, e que o Senhor abençoe a todos, e pense bastante nisso. A chave da igreja não é poder e autoridade para a gente dizer quem vai para o céu e quem não vai, quem está salvo e quem não está. A chave é justamente um código, é uma senha de que eu tenho acesso ao céu, e não que eu estou com essa chave para impedir que alguém entre ou não na igreja, que alguém entre ou não no reino de Deus. Não é para isso que Jesus colocou essa chave para os discípulos e ela está conosco hoje. Essa chave é justamente a clareza, a luz que a gente precisa para a gente estar diante de Deus, que nós não tínhamos essa condição. Só o sumo sacerdote entrava no templo, entrava no Santo dos Santos 3 vezes, num dia no ano ele entrava 3 vezes. Um dia no ano. Ele entrava 3 vezes no Santo dos Santos para levar primeiro o sangue pelo pecado dele, depois o sangue pelo pecado do povo. E assim ele era ali coberto pela glória de Deus, que era uma fumaça, né? Quando ele, com o incensário, ele balançava lá no Santo dos Santos e cobria toda a arca, e todo aquele compartimento era inundado pela fumaça. Naquela hora, a glória de Deus se apresentava. E ele era visto ali. E ele era recebido ali. Então, essa questão de nós de o Senhor nos colocar a chave, significa que agora eu tenho clareza. Agora eu tenho acesso ao trono da glória, eu posso entrar diretamente para falar com o Pai que eu não podia. Não que eu tenha com a chave para fechar a porta para que ninguém entre, ou para manter fechada para que ninguém saia. Não tem nada a ver com isso. Porque Noé, quando ele prepara tudo, que Deus coloca todos os animais dentro da arca, Deus é quem fecha. Não é Noé que tem a chave. E essa chave é conhecimento, é intimidade que nós temos com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.